Morro dos Ventos Uivantes. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho dando like, então bora pro vídeo. O Morro dos Ventos Uivantes conta a história de Catherine e Radcliffe, o menino órfão que é levado pelo pai de Catherine para morar com a família dela. Eles crescem juntos e desenvolvem um amor intenso desde a infância, cheio de desejos, ciúmes e mágoa. Radcliffe é sempre tratado como inferior e sofre humilhações, enquanto Catherine é filha do pai e busca a vida melhor para si. Quando se tornam adultos, Catherine decide se casar com Edgar Linton, um homem rico e educado, mesmo sabendo que ama Radcliffe. Ele fica muito triste e magoado, porque acreditava que por terem sido tão próximos desde criança, eles iriam ficar juntos. Essa escolha muda completamente seu comportamento. Radcliffe se torna frio e vingativo. Isso acontece porque ele tem menos dinheiro e ela não se interessa por ele. Ela escolhe Edgar Linton por ter mais condições financeiras. Radcliffe vai embora dessa pequena cidade, mas volta anos depois rico. A relação entre os dois fica difícil e cheio de tensão, mesmo com o amor que ainda existe entre eles. O filme mostra como amor, ciúmes e orgulho pode transformar sentimentos em dor. Radcliffe passa de um menino frágil ao homem perigoso e determinado a se vingar, enquanto Catherine tenta seguir a sua vida junto com Edgar Linton. A história é cheia de conflitos, paixão e decisões que mudam a vida de todos. O interessante desse início desse filme é interessante porque já é bem apresentado a relação do Radcliffe e da Catherine, eles novos. Você vê a relação entre os dois na fase amorosa. Você vê que o pai da Catherine é uma pessoa extremamente muito agressivo e que quando eles já estão na fase adulta, você vê os traumas que tiveram na infância. Mas como eu falei pra vocês agora há pouco, que o Radcliffe vai ter a sua vingança, não vai esperar uma questão de violência, nada do tipo, mas questão de diálogos, porque o Radcliffe não aceita a Catherine ficar com outra pessoa. Para ele, a Catherine é a pessoa que vai ficar pro resto da vida, não vai ter outra pessoa. Porque como o próprio Radcliffe já conhece a Catherine desde pequeno, então ele não aceita outra pessoa. Então o filme tem essa questão que trabalha muito bem a relação entre os dois, os ciúmes e etc. Mas é um filme que tem uma ideia interessante, tem momentos surpreendentes, mas para mim um filme ele é muito arrastado e se torna em alguns momentos um pouco sonolentos, pelo menos para mim. Mas ao mesmo tempo um filme que tem uma excelente fotografia, uns ambientes muito vislumbrantes, mas tem alguns ambientes que é uma fotografia um pouco mais escura, que tem aquela sensação de um ambiente mais de terror, até porque em alguns pontos onde tem uma fotografia um pouco mais escura e utiliza uma trilha sonora um pouco mais sombria, fica muito interessante. As aspas do título indicam que o filme não é uma adaptação fiel. As aspas do título dão à diretora a liberdade para contar a história do seu jeito, sem depender totalmente do material original. O filme mostra a visão que a diretora quis passar e o nome da diretora é Emerald Fennell, a mesma diretora que fez Saltburn, que é um dos filmes mais conhecidos da carreira dela. A diretora que é Emerald Fennell, que ela consegue trazer uma boa fotografia, bons cenários, bons figurinos, bons cabelos, mas infelizmente sua história, que tem uma duração um pouco longa, você percebe que em alguns momentos poderia ser retirado, porque tem alguns diálogos que não vão levar a lugar nenhum. O filme começa até que interessante, mas depois o filme começa a se tornar cansativo, arrastado demais, e que no final do filme podia ser mais interessante, muito bem mais trabalhado, porque você tem a questão do drama, que eu não vou entrar em spoilers, mas não é tão bem trabalhado o drama. Um filme que eu tava com alta expectativa que eu ia gostar, mas eu fiquei tão decepcionado porque o filme é muito arrastado, não fiquei imerso na sua história, só gostei da fotografia, que é um ponto muito legal e muito interessante demais. O foco do filme não é falar que país que eles estão ou que cidade que eles estão, mas também não falar que ano que se passa, mas conforme os cenários, vestimentos, dá para deduzir que eles estão em torno de 1700 ou até mesmo em 1800,
quando o Radcliffe vai sair dessa cidade onde estava desde a sua infância para ter mais oportunidade, ter mais condições financeiras e etc., ele sai principalmente porque ele vê que a Catherine está com o Edgar Linton, o cara que tem mais dinheiro. Mas quando o Radcliffe vai sair dessa cidade que estava desde a sua infância, não mostra ele em outra cidade. Mas quando ele retorna, o filme não mostra se ele ficou dias, meses ou anos, não mostra isso. Mas a gente só tem uma diferença de tempo só no início do filme, quando os personagens principais eram crianças, e depois tem um salto de tempo quando eles já são adultos, né? Então só tem essa diferença de tempo. De resto, quando os personagens afastam e depois retorna, não mostra se eles ficaram pouco tempo ou muito tempo afastados da cidade que eles estavam desde a sua infância. O filme poderia ter uma história mais interessante, mas o que é um ponto positivo é a questão das atuações, começando com o Jacob Elord como Radcliffe. Você vê a potência da sua voz, que é muito boa, você vê que no início ele tenta se aproximar da Catherine, mas a Catherine não quer ficar com o Radcliffe e ele acaba não aceitando muito nisso, e ao longo do filme você vê o comportamento dele mudando muito, e é uma atuação muito boa do Jacob Elord. O Jacob Elord recentemente ele fez o filme da Netflix que é o Frankenstein. A atuação da Margot Robbie como a Catherine é uma atuação até que interessante, porque mostra que a própria personagem quer ficar com Edgar Linton simplesmente por conta do dinheiro e não por conta da sua beleza. Mas internamente a Catherine prefere ficar muito mais com o próprio Radcliffe, mas como ele não tem dinheiro, ela opta por uma pessoa que tem dinheiro, que no caso o Edgar Linton. Então você vê uma atuação muito boa da Margot Robbie, de tristeza, de arrependimento, por olhar que ela traz quando tá olhando pro próprio Edgar Linton. Mas quando o filme mostra que o próprio Radcliffe vai se afastar e volta depois de algum tempo e dá a entender que o cara tem dinheiro pelo seu investimento e pelos diálogos. No início do filme você tem o Radcliffe e a Catherine, eles crianças, porém a atuação do Owen Cooper, que já fez uma minissérie muito boa chamada Adolescente, porém a atuação dele do O Morro dos Ventos Uivantes é muito bom, com grande peso. Porém, a Charlotte Melton, que faz a Catherine, deixou a desejar um pouco na sua atuação, um pouco fraca, faz você desconectar um pouco na atuação dela, mas de resto é sim uma atuação boa de resto dos outros atores. O orçamento do filme O Morro dos Ventos Uivantes é por volta de 80 milhões de dólares, e você consegue perceber isso na tela dos cinemas pelos cenários, pelo figurino, pela fotografia, algo nítido que foi utilizado esse orçamento, e ainda utilizou sim locações reais. Isso é excelente, não utilizou tela verde e assim por diante, então fica muito mais imerso ao decorrer da duração do filme. Uma pena que a história não funcionou nem um pouco para mim. A autora do livro que originou o filme é a Emily Bronte. Ela escreveu O Morro dos Ventos Uivantes em 1847. É um filme que tinha um grande potencial para ser um filme interessante, porque você tem atuações muito boas, você tem sim cenários incríveis, fotografias muito boas, figurinos interessantíssimos, mas uma história que não funciona, ela não engrena, ela não te prende, ela não tem um bom ritmo. Então, para ser sincero, mesmo que você lê o livro, mas tenha ciência que esse filme tem a visão da diretora e não ser uma coisa idêntica ao livro, então se você não tá com tanta expectativa, não tá tão ansioso, espere para ver em casa do que ver nos cinemas. Bom, essa foi minha crítica do filme O Morro dos Ventos Uivantes. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ative o sininho, todo no like. Então falou e fui!